Você acorda, vai trabalhar, assiste Netflix, joga videogame e vai dormir. Segunda, terça, quarta, e de repente, num certo dia, você provavelmente parou para se perguntar e pensou. E provavelmente num certo dia você chegou a se questionar pensando se a vida é isso mesmo, ou então se você está entediado, você tem que mudar de emprego, se você tem que mudar de casa, porque tudo é sempre a mesma coisa, é como se fosse um ciclo infinito automático. Às vezes você nem percebe, só sente essa incomodação, mas talvez você esteja no mesmo ciclo de trabalhar 30 anos esperando a aposentadoria para talvez desfrutar um pouco da vida, aproveitar, viajar, finalmente viver. E talvez esse vídeo consiga trazer algumas das respostas que você está procurando. Eu, como muitas pessoas que trabalham de home office, eu trabalho há anos de home office, a gente se questiona disso por muitas vezes, justamente porque de fato a nossa vida é um ciclo infinito, porque a gente ainda nem sai de casa, a gente a gente não tem contato com as pessoas basicamente porque a gente não sai de casa. E a resposta que eu tive quando me questionei sobre isso não é que a gente quer chegar, não é sobre querer chegar em algum lugar. É sobre buscar a satisfação todos os dias. Talvez seja a verdadeira felicidade que muita gente fala por aí. Mesmo quando a tua vida parece um piloto automático, você consegue ver satisfação. Talvez chegue até um próximo de romantizar o processo, que eu já gravei até um vídeo sobre romantizar o processo, vou deixar o vídeo no card para você assistir depois. Mas não é exatamente isso, mas é basicamente você sentir satisfação todos os dias. E buscando isso, eu reuni 4 hábitos que eu adotei desde então e que tiraram essa satisfação de vazio no meu dia a dia e que talvez podem fazer o mesmo por você. No final de 2020, ali começo de 2021, eu vivi de certa forma uma crise, já trabalhando por um bom tempo de home office, eu tentei me questionar sobre tudo que a gente estava fazendo, se fazia sentido, tudo que eu estava buscando, mudar de vida, melhorar, conseguir ganhar mais dinheiro, talvez viajar, buscando algumas satisfações. E aí também, somando um pouco da pandemia, eu acabei entrando num limbo onde eu ganhei muito peso, onde eu joguei muito videogame, eu buscava me esconder da minha verdadeira rotina, das verdadeiras obrigações, porque a minha vida parecia um ciclo vicioso e eu queria muito sair daquilo ali. E se você parar para pensar, a nossa vida, a vida mais tradicional que a gente meio que leva no piloto automático, ela segue como se fosse 3 atos de uma narrativa. O primeiro ato é a infância, os estudos, como a gente sempre sabe o próximo passo, sabe? Sempre sabe o que vai acontecer. É tudo bem programado. O segundo ato é quando a gente trabalha basicamente dos 25 anos aos 60 anos, a mesma rotina, os mesmos problemas, uma progressão lenta e também completamente previsível. E o terceiro ato é finalmente a aposentadoria, onde a gente consegue desfrutar e a gente tem a sensação de que vai aproveitar um pouco da vida agora. Finalmente a gente tem tempo para viver, mas obviamente o que nos é mais valioso a gente tem de menos, que é o tempo. E até muito antes disso, eu já me perguntava, principalmente nos meus empregos, eu acho que isso foi um dos grandes motivadores meus a de fato começar a empreender. Porque aí eu pensei, é sério que eu vou esperar 35 anos para me sentir realizado de alguma forma, ou para começar a aproveitar as coisas que eu gosto? E eu aposto que já sentiu assim, até por isso que você consome esse tipo de conteúdo, até por isso que você busca outros canais que te tragam talvez inspiração ou virar alguma chave do tipo. Você tem a sensação que tudo virou um loop. Você acorda sempre no mesmo horário, você toma sempre o mesmo café, pega o mesmo transporte, faz as mesmas tarefas do trabalho. Inclusive, isso era uma das coisas que mais me incomodava no meu último emprego, que foi em 2018, onde eu trabalhei por um ano, o emprego era legal, até eu gostava assim do que fazia, mas depois de um tempo virou tudo repetitivo. Eu não sentia que eu me desenvolvia em nada, simplesmente fazia a mesma coisa para cumprir o meu horário, e isso me incomodava demais. E aí na hora que você chega em casa, você sempre tem aquela sensação de que mais um dia se passou, tá chegando mais um final de semana, e aquela semana basicamente você não vai lembrar de nada, não fez nada de especial, ou muito menos tirou algo do papel, fez algo que você queria fazer, e você procrastinou, porque você tem desmotivação em excesso por estar nesse loop infinito. A gente meio que aceita que a satisfação ela é para depois, quando eu me formar, quando eu conseguir um bom emprego, ou quando eu juntar dinheiro, quando eu conseguir juntar dinheiro, quando eu tiver carro, enfim, você sempre coloca uma satisfação para depois e consegue se satisfazer com essa desculpa que você coloca. Falando em juntar dinheiro, eu até lembrei de um negócio aqui, que uma das minhas grandes frustrações sempre foi tentar controlar meu dinheiro. O mais engraçado é que eu tentava muito mais controlar quando eu tinha menos dinheiro do que quando eu tinha mais dinheiro. Mas a gente baixava aqueles aplicativos de finança e, velho, primeiros 3 dias eu colocava as coisas ali. Depois eu sempre esquecia exatamente de usar o aplicativo e eu nunca tinha a função do aplicativo de finanças, que era o controle das finanças. Mas aí, hoje em dia, as coisas ficam muito mais fáceis e é onde entra o Dino, que é o assistente financeiro que eu uso hoje para controlar as minhas finanças pessoais. Cara, é genial
na simplicidade e funcionalidade desse assistente. Você simplesmente manda uma mensagem ali no WhatsApp, no celular, tipo, gastei R$ 50 no almoço. Pode ser até por áudio. Ele simplesmente vai organizar tudo pra você e até te avisa quando você está gastando demais. Funciona de qualquer lugar, não precisa baixar nada complicado, porque, tipo, é simplesmente como se você tivesse um assistente, uma secretária que fica no WhatsApp, tu manda ali pra ela, ela vai organizar tudo pra ti perfeitamente, sem nenhuma confusão. Se tu bate cabeça até hoje com esses aplicativos de assistente financeiro e sempre deixa de usar depois de um tempo, assim como eu, vale a pena dar uma testada no Dino. É dino.chat, eu vou deixar o link na descrição também. E eu até fui atrás e consegui um cupom de desconto, além de teste gratuito que vocês conseguem fazer, depois se você for assinar por mês, eu consigo um desconto de 15%. Só usar o cupom Lucas15. Enfim, tá todas as informações na descrição pra você, mas vamos voltar ao que a gente tava falando agora. E existe um conceito da psicologia chamado autorrealização, que está na própria pirâmide de Maslow, né? Abraham Maslow, naquela pirâmide das necessidades humanas. Segundo ele, primeiro você resolve comida, moradia e relacionamentos e só depois você vai buscar qualquer satisfação. E onde está o problema? A gente tende a acreditar que a satisfação é como se fosse um destino final, um ponto final, e não que é algo que a gente tenha que buscar todos os dias. E essa é a questão. Eu descobri que eu conseguia me sentir realizado todos os dias, mesmo tendo uma vida comum. E tipo, não é sobre ter uma grande paixão, assim, uma coisa gigante no seu dia a dia, mas ter micros momentos de satisfação durante o seu dia que já muda completamente o seu sentimento, a sua sensação no final do dia. E eu falo isso porque eu tenho uma vida hiper comum, mesmo trabalhando na internet, mesmo você tendo a liberdade geográfica de trabalhar em qualquer lugar do mundo, viver disso há mais de 5 anos, eu decidi vir morar no interior, numa cidade que tem 5 mil habitantes, numa casa simples. Isso aqui me traz muita satisfação, tem muitas outras coisas que vêm junto, aí eu não vou entrar em méritos pessoais, mas justamente por isso eu consigo sentir muita satisfação em tudo que eu faço. Eu sei que vai existir muitos momentos chatos, né? Muitas coisas chatas na nossa vida, mas a gente não pode esperar que 100% da vida seja incrível, mas obviamente ela vai ser diferente do que você tem hoje. Deixa eu te mostrar como que a gente vai fazer isso na prática. O hábito número 1 é justamente transformar a autorrealização numa ação diária, como se transformar a autorrealização num hábito, basicamente. Trazendo isso para uma parte prática, todo dia, ou domingo, né, quando eu costumo arrumar minha agenda para a semana e no dia antes eu costumo revisar o dia seguinte, eu busco onde que eu vou buscar aquela autorrealização no meu dia. Eu já sei basicamente o que vai acontecer no meu dia seguinte, eu sei mais ou menos quais são os meus momentos de satisfação pessoal, mas assim, resumidamente, assim, tem uma das coisas que eu transformei num grande ritual que foi, tipo, passar café. Eu sei que talvez seja clichê ou então algo tão comum para você, mas eu decidi estudar café por um tempo. Hoje eu faço aquele café gourmet que você está acostumado a ver, a pessoa moe na hora, manualmente e tal. Por mais que pareça trabalhoso, e no fim não é trabalhoso como parece, mas o ato de passar café em si, arrumar, moer o café, todo aquele momento, pra mim é um ritual que me dá satisfação. É um momento de fato, é uma paz tremenda fazer aquilo ali. Uma bebida que tem muito prazer em tomar e que de fato é gostoso. Só um exemplo aqui pra gente não fugir muito do tema. Mas basicamente, quando tu consegue enxergar na tua rotina onde tu vai encontrar essa satisfação, a gente vai criar momentos pra chegar naquilo. Tu vai criar situações pra chegar naquilo. O hábito número 2 é você buscar satisfação em múltiplas áreas. Esquece aquela balela que você tem uma paixão única por algo. Isso é balela, a gente não precisa encontrar nossa única paixão. A gente tem que ter paixão em múltiplas áreas. Tem pessoas que sentem prazer, né, paixão em ajudar alguém, sempre estar ajudando pessoas. Tem pessoas que têm prazer simplesmente por deitar e assistir um filme. Eu tenho prazer simplesmente, às vezes, por estar comendo, assistindo algo que eu gosto. Isso aqui já é uma satisfação tremenda pra mim. Depende do que você gosta, encontrar essa satisfação pra você. Da mesma forma que eu também, além de, tenho a satisfação de passar o café, tenho satisfação de comer em certos momentos, eu tenho a satisfação de criar um canal no YouTube, né? Hoje é o que eu faço isso pra várias pessoas, mas, é uma satisfação imensa construir um roteiro, estar aqui gravando, depois ver os resultados nas redes sociais, ver os comentários de vocês. Cara, tem muita coisa que me dá satisfação no meu próprio trabalho. Por mais que também tenha muitas coisas chatas que eu não gosto de fazer, mas que a gente tem que fazer. O fato é, quando você percebe que a satisfação vem de diversas áreas, você para de colocar uma pressão absurda numa única coisa que você espera que dê a maior satisfação pra você. O hábito número 3, e talvez você não goste de escutar o que eu vou falar aqui, mas construa um círculo de influência positiva. Parece coisa de coach, mas na prática faz total sentido. Se você só convive com pessoas que reclamam o tempo todo, pessoas que não fazem nada da vida, só vivem reclamando, vai ser impossível você se sentir motivado. Diminua o tempo com essas pessoas, com pessoas pessimistas e tipo, aumente o tempo que você passa com pessoas que são mais positivas, pessoas que estão construindo algo, que estão fazendo algo. E isso também inclui o conteúdo que você consome, né? Para de seguir coisas e ver
coisas que te deixam mais pra baixo. Tenta perceber o seu humor, tenta perceber o seu nível de motivação, força de vontade, seja lá o que for, quando você tá em dias que tudo ao seu redor tá dando errado e as pessoas vivem reclamando. É impossível você começar um dia de bom humor se, por exemplo, tem alguém na sua casa que vive reclamando o tempo inteiro. A pessoa começa reclamando, a pessoa começa xingando, né? Enfim, eu já passei por isso e, cara, e realmente tu percebe que não é legal. O hábito número 4 é você ser paciente com o seu processo, né? O seu progresso que você tá justamente tentando mudar aqui agora. A gente tende a sempre, pô, se você teve um momento do seu dia que foi ruim, a gente tende a acreditar que aquele dia tá sendo um dia ruim. E, cara, às vezes é tipo, sei lá, 5 minutos do dia, um dia que tem 24 horas, você tende a acreditar que aquele dia é ruim. A mesma coisa se tá tendo uma semana ruim, um mês ruim, você basicamente tenta sacrificar o ano inteiro. E esse pensamento, ele não traz nada de bom a não ser frustração. E o que é mais engraçado é que às vezes, pô, antes de um momento ruim, uma semana ruim, você teve uma semana boa semana passada e você foca somente nessa semana ruim. Que você tá tendo, tipo, dia ruim. Na semana seguinte, você talvez tenha uma semana boa de novo, mas você não vai lembrar das semanas boas e sempre nas semanas ruins você dá muito foco pra esses momentos. Provavelmente, cara, a sua vida, o seu trabalho, ele vai durar muitos anos. Você, com certeza, vai ter dias e semanas que vão ser chatas, mas isso provavelmente vai ser a minoria do que você vai viver e você não pode dar somente atenção para esses momentos ruins. Não deixe esses momentos ruins, dias ruins ou semanas ruins definirem como você vê a sua vida inteira. Talvez você se ache um merda, por exemplo, talvez você se ache uma pessoa fracassada, justamente porque você está dando ênfase nesses momentos ruins. E não deixe isso definir exatamente como é a sua vida por completo. Lembra que a satisfação não é sobre chegar em algum lugar, e sim a satisfação que a gente sente todos os dias. São momentos de satisfação. Me conta nos comentários se todo esse assunto fez sentido pra você. Deixa uma opinião ou uma dúvida aqui nos comentários. Eu respondo todos os comentários. E também, se você quiser aprofundar mais no tema, ou até conversar mais sobre, eu escrevo todos os dias na nossa newsletter. Na verdade, é de segunda a sexta, às 11h59. A newsletter lá no Substack. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. É de graça você se inscrever. E aí você consegue receber no seu e-mail todos os dias, basicamente, para você tomar um café ou enquanto almoça e lendo o nosso conteúdo que é mais próximo, assim, um pouco mais de bastidor, diferente aqui do YouTube. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. E, cara, lembra que a vida, você não precisa esperar a vida perfeita chegar. A gente pode criar momentos perfeitos ou ótimos para a vida que você tem agora. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, falou.